Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura desse livro, Ele Ama para Sempre, a mensagem do Velho Testamento, do Thomas, da editora Vida Cristã. A gente está no capítulo 4, que está falando sobre proteção no deserto. A gente já fez 2 vídeos, vamos fazer o terceiro vídeo falando desse capítulo 4, tá bem? O subtítulo vai ser Eu Sou o Senhor. Já peço aí, se possível, deixa o like, compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas aprendam sobre a palavra de Deus. E tendo dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar suas dúvidas e estudar a Bíblia com você. Então diz assim: Eu sou o Senhor. Depois da morte de José, os descendentes de Jacó permaneceram 400 anos no Egito. Com o passar do tempo, os egípcios se esqueceram que estavam sendo abençoados por causa dos israelitas. Mas só a presença deles era uma bênção, como também o próprio Jacó abençoou o faraó. Abre aspas. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Fecha aspas. Está lá em Gênesis 47, versículo 7. Entretanto, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, tudo isso entre aspas, que está lá em Êxodo 1:8. Este novo rei escravizou o povo de Deus e tornou-se para eles maldição em lugar de bênção. Abre aspas, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Fecha aspas, está lá em Gênesis 12:3. Mas Deus prefere abençoar e fez então planos para cancelar a maldição, chamando um homem, Moisés, para levar o povo do Egito para a terra prometida a Abraão séculos antes. Deus apareceu a Moisés numa montanha em Midian. Atraído por um arbustro que queimava, Moisés aproximou-se para ver o espetáculo. Deus falou do meio do fogo, revelou seus planos e disse a Moisés que o enviaria ao faraó. Abre aspas. Vem agora, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, fecha aspas. Está lá em Êxodo 3:10. Quando Deus disse essas palavras, Moisés teve medo, talvez por temer a reação do povo quando lhes transmitisse essa notícia e não por causa do faraó. Afinal, afinal de contas, alguns já tinham rejeitado a sua liderança. Está lá em Êxodo 2:14. Moisés disse então a Deus, abre aspas, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Fecha aspas. Está lá em Êxodo 3:13. Deus replicou, abre aspas, eu sou o que sou, fecha aspas. Está lá em Êxodo 3:14. Esta frase é uma tradução do verbo hayá, em hebraico, equivalente ao infinitivo, entre aspas, ser. O versículo seguinte afirma claramente que essa raiz hebraica, que dessa raiz hebraica temos o termo, entre aspas, Javé ou Iavé, fecha aspas, traduzido regularmente na Bíblia como, entre aspas, Senhor. A palavra semítica comum para Deus é Elohim. Ela é encontrada muitas vezes no Velho Testamento, por exemplo, em Gênesis 1:1. A maneira como Moisés faz a pergunta esclarece, porém, que ele quer mais que o nome padrão. Ele quer um nome especial para Deus. O Deus dos cananeus tinha um nome especial, entre aspas, Baal.
O deus dos babilônios era Bel, e o dos assírios era Assur. Foi dito a Moisés que o nome especial de Deus é Javé. Temos a certeza dos quatro sons consoantais, de modo que o nome é algumas vezes mencionado como, entre aspas, tetragrama. Isso é, contém 4 letras. As vogais são menos certas desde que os primeiros textos hebraicos não continham vogais, mas julga-se que o nome teria sido transliterado como Javé. No período pós-exílio, depois de 538 a.C., desculpa, os judeus retiraram o nome sagrado do vocábulo popular, temendo a sua profanação. Quando os maçoretas acrescentaram vogais a YHWH, eles usaram as vogais da palavra Adonai, também traduzida como Senhor. Os maçoretas fizeram esse trabalho no sexto e sétimo séculos AD. O nome Jeová, como aplicado a Deus, é quase sempre atribuído a Petrus Galatinus em 1520 AD. A American Standard Version de 1901, baseada na ASV, omitiu Jeová, substituindo a palavra por Senhor, entre parênteses, como na Bíblia em português, NT, fecha parênteses. Portanto, não tem base bíblica e referência dada ao termo Jeová quando nos dirigimos a Deus. Se você quiser usar o nome hebraico especial para Deus, deve falar de Yahvé, entre parênteses, Javé. O livro de Êxodo claramente afirma que Deus revelou seu nome especial para Israel no Egito, por ocasião do Êxodo. Está lá em Êxodo 6, 2, abre parênteses. Falou mais Deus, entre parênteses, Elohim, a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor, entre parênteses, Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus poderoso, entre parênteses, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes foi conhecido, fecha aspas. O nome, entre aspas, Javé, aparece antes no Velho Testamento, sendo a primeira vez em Gênesis 2:4. Gênesis 4:26 tem sido utilizado muitas vezes para divergir de Êxodo 6:2 e localizar o primeiro uso de Javé nos dias de Sete. Mas talvez o ponto de Gênesis 4:26 seja que nos dias de Sete os homens começaram a dirigir-se a Deus em oração pela primeira vez. O emprego do termo Javé reflete, portanto, o fato de que mesmo as primeiras partes de Gênesis não foram escritas até que Javé tivesse revelado o seu nome especial em tetragrama, por ocasião do Êxodo. O que Javé revela a seu povo nessa época? Qual a relevância de seu nome especial? Alguns consideram Hayyan, é Hayah, entre parênteses, eu sou quem sou, fecha parênteses, como referindo-se à eternidade ou essência de Deus. Este não parece ser, porém, o propósito de Êxodo 3. Deus é importante no Velho Testamento, porque age na vida de seu povo de modo surpreendente e não por ser eterno. Ele não é tanto o Deus que está acima do tempo, mas o que entra nele. De fato,
A RSV supre a tradução alternativa, entre aspas, eu sou o que sou, fecha aspas, entre parênteses, como em português, que parece muito atraente. Isto diz que Javé é conhecido pelos seus atos. O Senhor não pode confiar, aliás, o homem não pode confinar Deus e dizer que essa é a sua natureza. O futuro de Deus continua em aberto. Ele não é limitado pelos egípcios, nem pelas suas obras passadas. Ele irá definir-se mediante aquilo que faz. E o que fará no futuro nem sempre se evidencia imediatamente. Pela sua ação no Egito, através das pragas e do mar, ele provou sua intenção de cumprir a promessa feita a Abraão. Mas esta promessa não revelou a maneira surpreendente pela qual Javé levaria seu povo até aquela terra. A mão de Deus estendida no Egito estava naturalmente de acordo com a sua promessa. O que ele realizou no Egito, porém, mostra que tem liberdade para cumprir a sua promessa a seu modo. Ele será o que será. Vamos parar por aí. Depois a gente vai ler o subtítulo Uma Nova Nação de Fé. Se você está gostando da leitura desse livro, Ele Ama para Sempre, a mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus contatos, seus familiares, suas redes sociais. Peçam para que todos eles se inscrevam aí no canal, para que a palavra de Deus seja espalhada aí para mais gente, tá bem? E tendo alguma dúvida, já meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar sua dúvida, estudar a Bíblia com você. Isso pode ser feito pessoalmente ou através de videochamada. Você que escolhe aí, escreva para mim, vamos agendar um dia de estudo, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?